89 pessoas morreram ou desapareceram do governo do general Ernesto Geisel até o fim da ditadura, de acordo com a Comissão Nacional da Verdade. Um documento da CIA, a agência de inteligência americana, mostra que Geisel não só sabia, mas também determinou que as execuções deviam ser autorizadas diretamente pelo então chefe do SNI, general Figueiredo, que seria depois o último presidente do período da ditadura militar. Uma cena montada para parecer que o preso deu fim à própria vida. A farsa do suicídio de Vladimir Herzog foi armada por militares que torturaram o jornalista até a morte no destacamento de operações de informações em São Paulo. O crime aconteceu no dia 25 de outubro de 1975, quando o general Ernesto Geisel ocupava a presidência da República. O país já sabia que as execuções de presos políticos continuaram depois de 1974. Nas contas da Comissão Nacional da Verdade, foram 89 mortes e desaparecimentos desde o início do governo Geisel até o fim da ditadura militar. As conversas relatadas no memorando mostram que o presidente Geisel não apenas tinha conhecimento, como autorizou execuções. É estarrecedor. Porque por mais que já se soubesse do envolvimento dos presidentes militares com a repressão, os detalhes que aparecem no documento, em que se discute com toda tranquilidade a execução de brasileiros, de seres humanos, isso é sumamente grave. É o caso do carioca Stuart Angel, que foi brutalmente torturado e morto por agentes da aeronáutica em 1971. Ele tinha 25 anos. Nenhum país pode querer uma ditadura. Nenhum país pode querer um estado de exceção. Porque quando não há respeito a leis, quando a Constituição não vigora, não prevalece, esses horrores ocorrem. O documento da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos relata que, numa conversa com outros generais, Ernesto Geisel foi informado sobre a execução sumária de 104 pessoas no Centro de Informações do Exército e que ele autorizou a continuidade dos assassinatos de presos políticos em 1974. O memorando mostra que, no dia 1º de abril, o presidente disse ao general João Batista Figueiredo, na época chefe do Serviço Nacional de Informações, que a política deveria continuar, mas que cuidados deveriam ser tomados para garantir que apenas subversivos perigosos fossem executados. A estrutura da repressão no Brasil estava baseada em cadeias de comando que eram encabeçadas pelos presidentes militares. Os presidentes militares foram não só presidentes da República, mas foram chefes das Forças Armadas e chefe da estrutura da repressão. Historiadores também querem ter acesso a documentos aqui no Brasil. Então eu penso que esse episódio pode incentivar as Forças Armadas a superar esse tabu, né, e os presidentes das repúblicas a terem a coragem política, a coragem cívica, né, de obrigarem finalmente as Forças Armadas a abrirem esses arquivos aí, do tempo da ditadura, que é um tempo já ultrapassado, e isso pode também, por outro lado, ajudar a sociedade brasileira a pensar melhor sobre essa conjuntura. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse hoje que o documento não afeta o prestígio das Forças Armadas. O prestígio das Forças Armadas, eu acredito que permanece nos mesmos níveis em que elas se encontram até aqui, por uma razão muito simples. As Forças Armadas brasileiras são um ativo democrático que o país hoje tem. Não temos acesso a documentos oficiais e isso só poderá acontecer, ou seja, um pronunciamento oficial, quando tivermos acesso direto a esses documentos. O Exército informou que não vai se pronunciar sobre o assunto. A Ordem dos Advogados do Brasil declarou que o documento da CIA traz um fato novo extremamente grave que precisa ser investigado para que a sociedade conheça a verdade e para que os fatos obscuros do passado não se repitam jamais.